Bom, pessoal, dando continuidade ao vídeo de Edson, eu vou fazer alguns comentários sobre o livro Os 12 Passos para uma Boa Confissão. E eu vou comentar quais são esses passos desde o início até o fim. Vou fazer algumas leituras e de acordo com as leituras eu vou comentando, certo? Então, dicas para celebrar uma boa confissão. Coloque-se em oração com Deus. Então, esse é o primeiro passo. Você, antes mesmo de se dirigir ao confessor, você deve rezar. Você deve orar de coração aberto, para que Deus sinta o que você está querendo dizer, para que Deus reconheça os seus pecados e que reconheça também que você está de fato arrependido e que você, a partir desse momento de arrependimento, você vai à casa do Pai buscando reconciliação, buscando a reconciliação com Deus. Segundo passo é fazer um exame de consciência. Esse exame de consciência você deve fazer uma análise de como você está vivendo em família, na igreja, na sociedade, no seu trabalho e na sua vida pessoal. Você vai fazer uma análise de como você tem vivido, se você tem feito coisas boas, se você tem no meio do percurso, durante alguns dias você tem pecado. Então, você vai fazer esse exame de consciência para você conseguir absolver e reconhecer quais são os pecados que mais estão pesando em sua vida. O próximo, reze, se possível, de forma espontânea, seu ato de contrição. Então, é importante fazer essa oração, lembrando dos pecados que mais estão pesando em sua vida, certo? Após isso, aproxime-se do confessor e informe sobre ele o tempo transcorrido desde sua última confissão. É importante que, ao você chegar no confessionário diante do confessor, você relate para ele qual foi a sua última vez que você se confessou, e também é importante você falar um pouco sobre sua história, sobre o seu dia a dia. Por quê? Por que você deve falar isso? Para que o confessor consiga lhe compreender melhor, em que momentos você falhou e por que você falhou. Evite apresentar listas. Então, muitas vezes, algumas pessoas, com medo de esquecer de contar alguns pecados, elas fazem uma lista e levam. E lá elas ficam lendo cada pecado que elas cometeram. Mas o livro traz pra gente que não devemos fazer essa lista. E que, se nosso coração estiver de fato aberto, se a gente estiver em oração durante o período de confissão, pode ter a certeza que os pecados que mais pesam, você irá de fato contar para o Padre. Então é importante você contar somente aqueles que estão lhe atormentando, certo? Porque aqueles pecados mais leves, que muitas vezes você até esquece de contar ao Padre, no momento da missa, um dos primeiros momentos da missa, a gente faz uma oração onde a gente está se arrependendo de todos os nossos pecados. Então, naquele momento de missas, nós podemos estar também nos arrependendo de alguns atos, de alguns pecados que tenhamos cometido. Peça-lhe algum conselho ou esclarecimento, se julgar necessário. Em seguida, aceita a penitência que lhe foi pedido. Então, se você achar necessário, você pode pedir um conselho ao sacerdote. E aí ele vai lhe aconselhar e você vai seguir diante do conselho que foi lhe dado. E aceite sua penitência. A penitência que o Padre lhe propôs, aceite de coração aberto, faça direitinho o que ele lhe mandar. E para melhor
você pode acrescentar à sua penitência um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Esse livro descreve para a gente também que devemos acrescentar essa oração. Finalmente, incline-se diante do confessor para que ele lhe imponha as mãos e recite a prece de absolvição. Então, esse é o período que o padre vai recitar uma prece de absolvição e você vai recitar junto com ele, certo? Ao sair, faça sua oração de ação de graças e refaça sua alegria de ser cristão e de ser tão amado por Deus, seu Redentor. Então, a partir do momento que você relatou seus pecados, que você recebeu essa absolvição, você saia feliz, saia contente, saia de fato confiando em você, confiando que você se arrependeu e confiando que o nosso Senhor Jesus Cristo, que é tão misericordioso, perdoou os seus pecados. Esse livro também, ele pede para que antes da nossa confissão a gente também tenha algum momento bíblico, certo? Ele diz também que é interessante fazer algumas reflexões e traz aqui uma passagem bíblica, o Salmo 50, que diz o seguinte: reze com humildade o Salmo 50, pedindo perdão com toda confiança. E ele diz o seguinte: tende piedade de mim, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me um novo espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confiai-me com o Espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, nada melhor do que você também, antes de sua confissão, você ler a palavra de Deus e refletir um pouco sobre ela. E a gente deseja para todos vocês que vocês façam uma confissão tranquila, que vocês estejam com a paz de Deus e que a partir do momento que você decidir se confessar, você já sabe que é um momento de oração, é um momento de orar e rezar com fé e com sentimento de arrependimento, certo? Algumas pessoas comentam ter vergonha de se confessar, só que nós devemos ter vergonha de cometer o pecado e não de nos confessar. O sacerdote, o confessor, ele está ali apenas para nos ouvir, nos aconselhar e entregar para Deus todos os nossos pecados, pedindo a Ele arrependimento, pedindo a Ele o perdão. Nada mais que isso. Então não devemos ter medo, não devemos ter vergonha, devemos pensar que é necessário seguir nossa vida cristã. É necessário a gente ter esse momento de reconciliação com Deus, porque quando a gente está no pecado, a gente está meio que afastado de Deus. E quando a gente volta à casa do Pai, quando a gente volta com sentimento de arrependimento, Deus vai nos perdoar, porque Deus é misericordioso, certo? Para finalizar, quero dizer a vocês que esse livrinho, ele vai estar disponível na secretaria da paróquia, aqui de nossa cidade, e se alguém sentiu o interesse, a curiosidade de fazer uma leitura antes da confissão, você se dirige à paróquia e lá a pessoa que estiver no momento vai dizer para você como é que você deve fazer para
obter esse livro, certo? Então, nós desejamos a vocês uma boa quaresma, desejamos também que a nossa festa de São José, do nosso padroeiro, seja uma festa bonita, seja uma festa cheia de cristãos na igreja e que a gente possa celebrar assim como Deus quer, de coração aberto, com sentimento de arrependimento, com sentimento bom. Então, que Deus abençoe vocês.